Amigos e amigas, vamos então iniciar o nosso tema dessa noite: timidez e introversão. Vamos falar sobre esses dois, sobre essas duas dinâmicas, sobre essas duas características, no modo como elas funcionam na nossa subjetividade e, a partir dela, desenvolver uma concepção saudável acerca do que seja uma coisa e outra, porque eu penso que seja fundamental uma saudável distinção entre um e outro. Em primeiro lugar, eu creio que eu quero começar aqui com um entendimento acerca do que seja introversão. Para falarmos de introversão, eu então deveria aqui resgatar o principal teórico e que realizou pesquisas e desenvolvimentos de análise teórica sobre esse tema, que foi Carl Gustav Jung. Inclusive, ele tem um livro que eu sugiro como base de leitura chamado Tipos Psicológicos, onde ali ele vai buscando decifrar mecanismos e dinâmicas do nosso funcionamento subjetivo, obviamente que sem a pretensão de estabelecer um absoluto sobre essas dinâmicas e comportamentos, mas visando clarear e possibilitar um melhor entendimento no modo como nós lidamos com a nossa subjetividade. E nessa descrição, Jung ele começa com uma distinção básica dentro daquilo que ele chama de posição de personalidade, onde existe a personalidade extrovertida e a personalidade introvertida, ok? Quando ele fala acerca dessa posição de personalidade, ele está se referindo ao modo como funciona a nossa energia psíquica, tá? No extrovertido, a energia psíquica ela busca o seu canal de contato e extravasamento para o lado de fora. Então, a maneira como ela se liga, tanto quanto o modo como ela se estabelece, formando a conjuntura geral relativa ao comportamento da pessoa, extravasando e se ligando aos objetos do lado de fora. Então, naturalmente, o extrovertido vai ser aquela pessoa que carrega uma demanda maior de se entender enquanto sujeito a partir da expressão e da fala dos seus próprios sentimentos, das suas próprias sensações. O extrovertido, como ele acaba tendo essa posição de personalidade cujo melhor funcionamento se dá pela sua ligação com o mundo externo, ele então terá a tendência de desenvolver com muito mais facilidade as mímicas e os traços finos do comportamento que favorecem ele uma melhor inserção nas interações interpessoais. Isso porque como ele tem essa maior conexão com o mundo externo, então não só a sua observação, como a sua expressão caminha quase que o tempo todo conectado com a interação no mundo externo. Já a personalidade de posição introvertida segue na direção oposta.
A energia psíquica do sujeito privilegia a sua ligação e extravasamento para com o mundo interno. De modo que essa pessoa, a pessoa que carrega essa posição de personalidade, ela vai ter uma demanda muito maior, né, de conexão e interação com os seus elementos internos do que com a interação e a conexão com os objetos externos. Diga-se de passagem que objetos eu quero dizer em relação a tudo, seja coisas até pessoas, né? Portanto, nessa dinâmica, o introvertido, como ele privilegia o mundo interno dele, ele tende a ser mais introspectivo, ele tende a já não ter um discurso verbal estruturado para poder expressar tudo aquilo que ele sente. Embora ele tenha familiaridade e conexão com aquilo que ele sente, a comunicação verbal, ela é um instrumento de interação do sujeito com o mundo externo, né? Porém, não necessariamente faz parte, sim, da interação do sujeito com o seu mundo interno, porém não necessariamente. Por isso é que muitas vezes o introvertido, ele embora tenha essa conexão com o seu mundo interno, ele não vai se ver tão demandado a ter que expressar isso verbalmente para o lado de fora. E isso nós estamos falando, sobretudo, acerca daquilo que nós poderíamos chamar de uma propensão natural. O sujeito, naturalmente, ele tende a esse tipo de comportamento. E é isso que Jung chamava de posição de personalidade. Ou seja, é a maneira como a energia psíquica privilegia na sua forma de funcionamento. Até aí, meus amigos, nós não estamos falando de nada patológico, ok? Nós não estamos falando de nada psicologicamente comprometedor. Nós estamos falando apenas de dinâmicas diferenciadas do nosso comportamento subjetivo. O fato é que nós vivemos numa cultura extrovertida. Isso é fato. Nós vivemos numa cultura extrovertida onde o próprio modo como nós desenvolvemos e aprimoramos as nossas técnicas e mecanismos de propaganda, de marketing, de exibição, de exposição, isso para poder emplacar uma marca, isso para poder alavancar um currículo, isso para poder, de uma certa forma, viabilizar uma carreira. Enfim, nós vivemos numa cultura eminentemente extrovertida, porque numa sociedade mundial cada vez mais numerosa, vai inevitavelmente surgindo a demanda do sujeito ter que provar e confirmar o seu próprio valor no grupo no qual ele está inserido. Ora, nessa demanda extrovertida sobre o coletivo, acaba que o sujeito de posição de personalidade extrovertida, ele vai ter muito mais facilidade para corresponder. Já o de posição introvertida, ele já vai ter mais dificuldade de corresponder. Ok? O fato é, essa dificuldade que é encontrada no introvertido frequentemente é considerada como um problema. E é aqui que começa o X da questão. Felipe, mas de fato não é um problema? Eu sempre costumo responder: depende do ponto de vista.
Depende do ponto de vista, porque se o ponto da vista que está sendo considerado para nomear a introversão como um problema, isso só vai acontecer dentro de um enquadramento específico, onde o contexto que está ali estabelecido demanda daquele sujeito um comportamento desejado, e que nesse comportamento desejado se estabelece uma régua, um padrão em cima do qual subjaz o interesse daquele contexto, daquela empresa, daquele grupo, de admitir aquele sujeito ou não. Mas aí nós estamos falando de um enquadramento específico, porque existencialmente, antropologicamente, evolutivamente, a introversão, ela é tão legítima, ela é tão apropriada, ela é tão saudável quanto a extroversão. Mas se a cultura ela acaba pendendo para uma dada direção, logo a cultura ela forma uma moral. E o que é a moral, senão o acordo entre a maioria? Onde a maioria, abraçando uma dada concepção, essa concepção passa a exercer efeito de norma sobre o grupo. E aí, sob essa concepção, a introversão acaba sendo interpretada como problema. E é aí que mora o X da questão. E que nós estávamos falando lá no início. Que o grande problema é o desenvolvimento de conceitos equivocados acerca do significado dessas dinâmicas e dessas características do nosso funcionamento. Porque não é porque o coletivo estabelece uma dada concepção como norma comportamental ou como um ideal comportamental que isso estabelece um absoluto acerca da qualidade do que te define. Quando, na verdade, isso é altamente relativo, porque consiste apenas num tipo de leitura, num tipo de olhar. Portanto, não só o introvertido, ele acaba tendo maiores dificuldades para se conectar de maneira adequada com o mundo externo, assim como também o extrovertido tem muita dificuldade de se conectar com o mundo interno. É por isso que a pessoa introvertida ela tende a ter uma personalidade muito mais firme e estruturada, e o extrovertido, por conseguinte, ele tende a ser muito mais sugestionável, tanto quanto uma personalidade mais maleável com o meio, porque o introvertido se calça e se estrutura internamente primeiro que o extrovertido. E o extrovertido, ele se entrosa no meio do mundo externo primeiro do que o introvertido. Então a grande verdade é que a gente poderia passar a noite aqui desdobrando vantagens e desvantagens de cada uma dessas características. Mas o fato é que elas em si, elas não são um problema, embora sejam tratadas como tal, dependendo daquilo que se torna norma, daquilo que se faz um ideal em um determinado grupo ou em uma determinada sociedade. Por exemplo, uma empresa, haja visto um determinado cargo específico, ela tem o interesse que aquela pessoa tenha uma desenvoltura de comunicação,
de fala, de se posicionar, de articulação verbal, de presença, de carisma, tendo em vista aquilo que ela visa obter com aquela mão de obra, com a mão de obra daquela pessoa. Ora, nesse tipo de cargo está pelas características daquilo que se pretende, naturalmente ele pende a privilegiar a posição de personalidade extrovertida, que certamente apresentará maior facilidade para se conformar aos critérios desse ideal. Só que o grande problema é que quando uma pessoa introvertida não consegue ser bem-sucedida dentro de determinados critérios de uma dada função, ao invés dessa pessoa entender que isso tem a ver com o contexto e não com ela mesma, então ela chama essa rejeição como se ela fosse algo condizente com a sua própria verdade. E aí a sua maneira de ser e a sua natural posição de personalidade começa a ser tratada como uma doença, como um problema, como uma inadequação. Eu já lidei com muita gente introvertida, tentando cavar o seu espaço dentro de grupos, dentro de empresas, dentro de famílias, dentro de grupos de cultura extrovertida, e tendo então por conseguinte uma quantidade maior de dificuldades e de tropeços, onde o meu trabalho na interação com essa pessoa era não deixar as repercussões desses tropeços estigmatizar a identidade do próprio sujeito, como se ele começasse a se interpretar como alguém problemático, quando na verdade o grande problema não era uma incapacidade ou uma enfermidade de maneira de ser do introvertido, mas sim, possivelmente, uma incompatibilidade entre o perfil de personalidade e a cultura predominante no grupo onde ela estava buscando se inserir. Conseguem visualizar? Isso porque nós ainda estamos aqui falando de introversão e extroversão. Aí você pergunta, Felipe, nunca a introversão ou a extroversão poderia ser um problema? Eu nunca diria isso. Certamente que introversão, tanto quanto extroversão, podem se tornar um problema. E quando que tais características operam como um problema no sujeito? Uma vez que, pelo menos até o momento, nós estamos aqui desenvolvendo a ideia de que essa disposição de personalidade ela é legítima e ela é natural. Sem sombra de dúvida que ela é legítima e natural. Porém, tudo aquilo que exagera, tudo aquilo que se polariza numa única direção, tende a produzir problemas, tende a produzir algum tipo de repercussão negativa. Portanto, só que aí nós estamos aqui falando de algo que pode acometer tanto no introvertido quanto no extrovertido. O introvertido, a introversão passa a ser um problema para o introvertido quando o mundo interno do sujeito se torna a sua própria zona de conforto, ao ponto do próprio sujeito se ver desanimado e indisposto a equilibrar e modular a expressão da sua energia com o mundo externo.
E aí, visualizando só dificuldades, impossibilidades, decepções e frustrações, ele então começa a se fechar cada vez mais, começa a se ensimesmar cada vez mais. E aí, encavernado dentro de si, sem sombra de dúvida que esse é um tipo de configuração que vai levar muito prejuízo para o sujeito. Porque dependendo da intensidade com que ele se encaramuja dentro de si pelo tempo decorrido, ele vai perdendo uma série de habilidades, de sensibilidades, de discernimentos e de mímicas e comportamentos finos daquilo que permite a gente um engajamento coerente na interação com a realidade, de modo que quando ele sai da caverna dele, ele geralmente sai todo esquisitão. E aí sai todo esquisitão, de modo que as pessoas acabam inevitavelmente zoando, caçoando, criticando, condenando. E aí esse feedback negativo da realidade acaba trazendo um aumento de reforço para o sujeito se introverter ainda mais. Então, aí é que ele então chancela para ele o álibi de que o mundo externo é hostil demais para ele sair para o lado de fora, e ele vai reforçando cada vez mais o comportamento de se fechar dentro de si. Portanto, essa polarização da introversão é muito prejudicial. Eu já vi casos, inclusive, né, de uma introversão tal que os pais, por solidariedade, acabaram cumprindo a função de criar essa interação substitutiva com o mundo externo para o filho, no caso, gerando, então, consequentemente, uma relação de total dependência, porque conforme a pessoa vai crescendo, a própria vida vai exigindo comportamentos e respostas mais complexas, mais elaboradas, sob pena de você aumentar o risco da inadequação, da vergonha, da recriminação e de tudo o mais. De modo que chegou um dado patamar que uma pessoa tão aperfeiçoada na introversão que ela já perdeu a total noção de, sei lá, como que ela se comporta dentro de um supermercado, como que ela se comporta num grupo de amigos, como que ela se comporta para ir na padaria comprar um pão, né? Ao ponto de ela ficar em dúvida se ela sorri, se ela não sorri. E aí vai batendo uma série de desconfortos que leva a pessoa a um nível de tensão tal, cuja tendência é ela sempre se esquivar das situações que a coloquem nesse tipo de tensão, como forma de conseguir se tranquilizar. E é nisso que a introversão vai ganhando um contorno polarizado e extremado, que no final das contas prejudica o sujeito. Ora, isso nós estamos aqui falando, né, da versão extrema da introversão que prejudica o sujeito. Agora vamos falar da extroversão também. Extroversão ao extremo é muito prejudicial. É muito prejudicial porque a pessoa ela não tem um mínimo de introspecção. Pelo contrário, ela é tão conectada com o mundo externo que tudo do lado de dentro dela acaba ficando um tanto quanto primitivizado, porque o funcionamento fica ao léu das próprias reações espontâneas, não processadas e não trabalhadas, ao ponto dessa pessoa desenvolver uma espécie de fobia da solidão.
porque é ela ficar só com ela mesma que ela entra num estado de agonia tão grande que, no mínimo, ela tem que ter uma televisão ligada para ela ter a sensação de alguma conexão com o ambiente externo, ela tem que ter alguma ligação, ela tem que falar com alguém, ela tem que se conectar com alguém, ela tem que ter algum tipo de interação para que ela passe o menor tempo possível na interação e na conexão com o mundo interno dela. Ora, com todo esse medo e consequente passividade diante do seu próprio mundo interno, inevitavelmente a gente fica altamente suscetível a todo e qualquer vento de doutrinas da vida. Ficamos altamente sugestionáveis. A nossa concepção, ela nunca adquire raiz. E essas pessoas, elas tendem a ser muito mais propensas à dependência emocional, à dependência relacional, ao desenvolvimento de uma concepção de si sequestrada e dependente da opinião do outro sobre ela. E isso vai produzindo um estado de carência tal que essa pessoa, ela tende, né, a viver escrava de determinados relacionamentos altamente tóxicos e prejudiciais, porque no final das contas ela prefere viver mal acompanhada do que sozinha. Isso porque no final das contas ela julga e subentende que a pior companhia é ela mesma. O fato é, quanto mais ela se distancia da sua própria interioridade, quanto mais ela trata a sua própria interioridade como um monstro indomável, consequentemente, mais a interioridade dela passa a se comportar dessa forma. E aí fecha-se um ciclo vicioso do qual ela vive fugindo daquilo que passará a vida perseguindo ela. Estamos aqui refletindo e desdobrando acerca vamos dizer assim, da característica problemática, né, do perfil de personalidade extrovertido, né? Portanto, isso responde à pergunta, né, do quanto que a extroversão, tanto quanto a introversão, embora sejam uma posição de personalidade, se a extroversão não buscar desenvolver uma certa introversão, a extroversão acabará descambando numa enfermidade de ser. Tanto quanto poderíamos dizer que se a introversão não buscar um certo nível de extroversão, a introversão também poderá gerar comportamentos e mecanismos disfuncionais no ser, tá? Meus amigos, com isso eu quero também deixá-los à vontade, tá? Para, se tiver que ser, escrevam aqui nos comentários dúvidas, questões, perguntas, acréscimos, comentários, dentro daquilo que vocês entendam que possa ser útil e possa vir a contribuir. Eu estarei aqui atento para a gente poder interagir. Ok? Combinado? Portanto, é agora nesse ponto que eu quero falar um pouco sobre a timidez. Né? Falamos tanto sobre introversão e extroversão, e agora eu quero falar sobre a timidez. Onde a timidez entra? Eu acho que agora é um bom momento para falarmos de timidez, porque timidez é uma característica que acomete introvertidos e extrovertidos.
Timidez está muito mais relacionado a uma habilidade específica voltada para a comunicação em grupo. Para a comunicação em grupo. E no que diz respeito à comunicação e à interação interpessoal, ok? A timidez é um dos obstáculos a ser vencido para que o sujeito desenvolva uma melhor performance e engajamento na interação com o grupo. Agora, isso não é uma característica dada, vamos dizer assim, seja para introvertido ou seja para extrovertido. Óbvio que a gente vai ter, no panorama geral, determinados perfis que sempre terão uma maior facilidade do que outros. Seja porque já tenha na família alguém com uma boa desenvoltura, seja porque isso, em função das mais diversas razões, já era algo estimulado e exercitado no sujeito desde cedo. Enfim, o fato é que, sem sombra de dúvida, que uns terão mais facilidades do que outros. Porém, não é algo que necessariamente nós podemos afirmar dizendo que o extrovertido ele tem mais facilidade do que o introvertido. Porque em se tratando de um desafio que acomete a ambas as disposições de personalidade, por se tratar de uma habilidade específica que tem a ver com a comunicação do sujeito perante o grupo. Olha, a pessoa ela pode ser extrovertida que for, numa roda de amigos entre familiares, ela tem total facilidade de ficar falando o que ela sente, o que ela não sente, qual é a opinião dela acerca disso, acerca daquilo. Agora, você pega essa mesma pessoa, mesmo extrovertida, e coloca ela para falar perante um grupo formal de pessoas ali sentadas, olhando para ela, esperando o que ela vai dizer, que vocês vão observar essa pessoa sentir a espinha dela dorsal todinha, o estômago envergar, o coração palpitar, sudorese, ela esbranquiçar e chegar quase ao ponto do desmaio, mesmo sendo extrovertida, né? Portanto, nós estamos aqui falando de uma habilidade específica, tanto quanto eu vou dizer mais para vocês. Por exemplo, não sei se vocês estão lembrados, no início da nossa live nós estávamos falando de Carl Gustav Jung, né? Que foi o teórico que particularmente, creio eu, desenvolveu uma pesquisa e uma análise muito amadurecida em relação a esses conceitos de introversão e extroversão. Ele, pelo tipo de personalidade dele, ele era introvertido. Mas por ser uma pessoa, né, que desenvolveu toda uma carreira acadêmica, e pelo quanto que isso demandava ele lecionar, se expor, falar em público, apresentar pesquisas, defender teses e tudo mais, isso foi levando ele a se exercitar de uma tal forma que, embora introvertido, Jung tinha uma articulação extraordinária para falar em público, porque foi uma habilidade de comunicação treinada. E é aqui que entra o X da questão, né? Sendo então a timidez um desafio atrelado ao desenvolvimento da habilidade de comunicação em grupo, né? O nosso grande desafio nessa interação vai ser sempre o nosso juiz interno, né? E é isso que eu acabo observando em boa parte dos casos onde eu vejo pessoas engasgadas com a timidez, né?
E a timidez, talvez por ela se estabelecer como um desafio que acaba provocando determinadas repercussões e dificuldades na interação do sujeito com o contexto no qual ele está inserido, isso acaba desencadeando dentro do sujeito uma série de conflitos e de questões que têm a ver com realidades outras do que necessariamente uma incapacidade ou uma impossibilidade ou uma enfermidade. O grande obstáculo para a superação da timidez tem a ver com a idealização que a gente forja sobre nós mesmos, tanto quanto conjugado com uma ignorância em relação a como certos processos se desenvolvem e se fortalecem dentro da gente. Porque se a gente não entender que tudo na gente é processual, e juntamente com isso, a gente estabelecer uma idealização que se coloque muito além daquilo que no curso da vida a gente tenha se permitido exercitar ou começar a subir a escadaria começando do primeiro degrau, a gente então já vai se autossentenciar como não sendo capaz, quando na verdade não se trata de incapacidade, mas sim de autossabotagem. De autossabotagem relativo ao modo como o nosso juiz interno se impõe na definição sobre quem a gente é, de maneira a sequer permitir na gente um progresso gradual na direção do desenvolvimento daquilo que a gente gostaria de alcançar. Então, é por isso que eu gostaria, sim, de distinguir uma coisa da outra, e a princípio eu comecei falando de introversão e extroversão, porque é preciso, por exemplo, eu já vi muita gente introvertida estigmatizando e depreciando a sua própria introversão por causa da timidez. E aí eu tenho que ter todo um trabalho de esclarecer para a pessoa que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que timidez, inclusive, acomete pessoas extrovertidas. E que não é porque a posição da personalidade e o modo como funciona a energia psíquica privilegia o mundo interno, que essa pessoa não seja capaz de exercitar a superação da timidez. Por quê? Porque para superar a timidez, assim como para andar de bicicleta, o que você faz? Você passa a vida lendo livros de autoajuda? Não! Você pratica. Você pratica. E aí, por exemplo, vocês... certamente existem muitas pessoas embaraçadas, né, pela timidez e que talvez estejam assistindo essa live e às vezes é inevitável, né, o juiz interno já querer pensar, poxa, eu queria poder ter essa desenvoltura, essa capacidade de comunicação, de poder falar e me expressar com essa leveza. Mas, poxa, Felipe, eu começar a falar que vem um branco. Eu posso ter decorado tudo antes que as palavras somem. Ah, Felipe, mas olha, é um desconforto tal que chega até a me gerar constipação. É muito nervosismo. E aí a gente, pela intensidade daquilo que a gente sente, a gente acaba estigmatizando o caminho como não sendo supostamente algo feito pra gente. Mas aí é que mora o engano.
a intensidade do desconforto na exposição, ela é apenas proporcional ao quanto você tenha se exposto, ou nunca, ou muito esporadicamente, né? Porque, justamente porque é desconfortável, a gente acaba tentando minimizar as tensões do dia a dia e olhando para esse tipo de desafio como sendo algo dispensável para a gente abraçar. Então a gente nunca se exercita. Então, naquilo que a gente nunca se exercita, consequentemente, a gente acaba fortalecendo dentro da gente uma disposição temerosa, receosa, nervosa, que na hora que a gente tem que se expor, inevitavelmente vai se manifestar. Inevitavelmente vai se manifestar. Eu, até esses dias, numa conversa em família, eu hoje, pelo menos tendo essa desenvoltura melhor para me comunicar, mas eu lembro a luta que foi para mim, para eu conseguir desabrochar no sentido de me comunicar perante um determinado grupo. Na minha época de adolescência, eu tive uma vivência muito intensa dentro da igreja, e naquela época havia uma programação da igreja de você sair com um grupo para dentro dos trens, e dentro de cada vagão você fazia ali uma espécie de devocional, onde se cantava um cântico, fazia uma oração e logo depois uma pessoa entrava dando uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. E eu tinha uma admiração muito grande, né, pela comunicação da palavra, né? Embora eu, sendo extrovertido, eu não tinha essa habilidade da comunicação em grupo exercitada. Então, meu Deus, na hora que chegava ali o momento, eu era acometido de um nervosismo tal que eu sempre me esquivava. E eu passei uns 6 meses dominicalmente, porque esse tipo de trabalho acontecia todos os domingos à tarde, depois do culto da manhã. E eu passei uns 6 meses dominicalmente fugindo, dizendo não. Mas aquilo não acontecia de maneira leve dentro de mim, porque eu entrava num nível de autoexigência. E como isso também se misturava dentro de mim com as prerrogativas religiosas, então eu ficava pressupondo que Deus estava meio decepcionado comigo, porque, puxa, eu era capaz de conversar com os amigos, de brincar com os amigos, mas eu não era capaz de ir para um meio de um vagão para falar do amor dele. Então esse tipo de cobrança ainda ajudava para me espizinhar ainda mais. Mas a minha insistência era continuar indo. E eu ia. E a cada vez que eu dizia não é dessa vez, eu ficava tremendamente decepcionado comigo mesmo, até que chegou um dia que foi o dia do agora vai. Agora vai. E eu entrei naquele vagão, tinha um irmão muito querido à época, chamado Irmão Elton. Falei assim, irmão Elton, hoje eu vou falar. E ele olhou para mim, Felipão, vai falar hoje? Hoje eu vou. E aí a gente saía aqui no Rio de Janeiro, ali da estação do Sampaio, a gente ia até Deodoro, e de Deodoro, que era um terminal, a gente pegava um trem retornando. Ele, então, Felipe, você vai falar no primeiro vagão de volta. Falei, ok. Aí a viagem de ida foi demasiadamente tranquila, mas quando a gente pegou o vagão de volta, o já entrar no vagão
já foi produzindo aquela aflição. E aí o cerimonial que começou a tocar, né, porque havia ali uma mini liturgia que era conduzida na forma de uma oração, depois vinha um cântico que era cantado e depois a pessoa se dirigia para o meio do vagão para poder falar. E aí fez a oração e nossa, como eu queria que aquela oração fosse prolongada, que a oração só terminasse quando chegasse à estação de Sampaio. Mas não, a distância era muito grande. E aí começou o cântico e eu já olhava, tá na estação tal, ai meu Deus, está chegando Sampaio, chega Sampaio, mas ainda estava muito longe. E aí chegou o término da canção, eu só lembro do rosto do irmão Elton fazendo assim para mim no meio do vagão. Ou seja, era o sinal para eu entrar para falar. Ah, meus amigos, essas horas ali é como você tá na beira de um precipício, sabe? Como uma vez eu fui para uma cachoeira em Visconde de Mauá e eu parei na beira de uma rocha alta e eu decidi pular lá de cima, tinha um poção e eu quis pular lá de cima e chegando lá em cima o nosso instinto de autopreservação ele trava, né? Mas chega um momento que quanto mais você pensa, menos você faz. E chega um momento que você tem que tomar a atitude, porque senão o filho não nasce. E foi como eu ter me jogado daquela pedra. Eu entrei no meio do vagão. Ah, meus amigos, eu já tinha meio que um script daquilo que eu iria falar, mais ou menos formado. Mas foi uma verdadeira pizza portuguesa. Troquei versículo, engasguei, voltei. A impressão que dava no trem era de que até as moscas pousaram para te assistir, né? Porque você vai ficando tão nervoso, né? Que só faltava o maquinista do trem parar para ir lá me assistir. E eu lembro de um determinado rapaz conhecido meu que ele agachava no chão assim, batendo na perna de tanto rir, porque certamente o meu nervosismo ele estava notório a 7 quarteirões do que estava acontecendo ali. Mas o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo a minha desvirginização na comunicação em grupo. Era o que estava acontecendo ali, era a minha primeira vez. E interessante como que ali naquele momento, muito embora, né, sempre lá no fundo te incomoda o modo como as pessoas recepcionam a sua expressão, mas face a tudo o que eu havia vivido anteriormente na minha dificuldade de me expor, no final das contas eu enxerguei aquela vivência com um brado de vitória e de superação que eu tive de mim comigo mesmo. Porque é como se finalmente eu tivesse derrubado o meu King Kong interior, sabe? E aberto um caminho de possibilidades diante de mim. Porque dali em diante aí não parou mais. Aí no domingo seguinte eu pedi a palavra de novo, aí eu pedi a palavra de novo, e aí dali eu fui me engajando nos trabalhos dentro da igreja, e aí eu já pregava no meio dos adolescentes, depois no meio da juventude, tudo mais, e aí essa habilidade começou a ser trabalhada e exercitada em mim. Então esse é o início ele sempre é assim. Agora, quem se permite? Essa que é a grande pergunta. A verdade é que a gente tem um juiz interno severo demais, e no modo como a gente fica fazendo gestão
não só de idealizações que se mostram distanciadas do patamar de realidade onde a gente se encontra, como também a gente não consegue enxergar o patamar onde a gente se encontra como sendo um patamar potencial para o desenvolvimento de habilidades. Mas, pelo contrário, a gente enxerga esse patamar como sendo a denúncia da nossa incapacidade. E aí, quem é que vai encontrar coragem para treinar, para se expor, para exercitar sob esse tipo de mentalidade? Ninguém. Porque se eu traduzo aquilo que eu encontro dentro de mim como uma receita para o fracasso, se eu não traduzo o que eu encontro dentro de mim apenas como um patamar potencial aberto ao exercício e ao desenvolvimento, eu nunca vou conseguir estabelecer dentro de mim a coragem, a motivação e a abertura suficiente para que então eu dê o passo para me expor. Portanto, meus amigos, no que diz respeito à introversão e à extroversão, pelo amor de Deus, cada um viva de maneira pacificada com a sua própria verdade. Nem a introversão, nem a extroversão em si são um problema, salvo isso se estabeleça de modo polarizado e de modo extremo. Um introvertido que se introverte demais ao ponto de perder as capacidades de se comportar e de conseguir a vida no mundo externo, tanto quanto o extrovertido que se extroverte exageradamente e acaba perdendo o controle mínimo sobre o seu mundo interno, se tornando altamente suscetível a toda sorte de servidão e escravidão no mundo externo. Agora, no que diz respeito à introversão e à extroversão, na sua medida equilibrada, cada um viva de maneira autêntica e pacificada a sua própria verdade. No entanto, no que diz respeito à timidez, a timidez é uma habilidade. A timidez é um obstáculo relativo a uma habilidade específica que diz respeito à comunicação em grupo. Ora, e se nós estamos falando de uma habilidade específica, eu estou falando algo que eu posso tranquilamente comparar a andar de bicicleta. Ninguém aprende a andar de bicicleta olhando para a bicicleta. Vou ficar aqui olhando, vou comprar uma bicicleta, vou botar aqui uma bicicleta aqui em casa, vou ficar olhando para ela. Não, a contemplação não gera a habilidade via osmose. Não, você tem que pegar na bicicleta, você tem que andar, você tem que perder o equilíbrio de vez em quando, você tem que até às vezes levar uns tombos, mas você tem que treinar, porque se você não treinar, a habilidade não desenvolve. Então, no que tange a timidez, parem de ficar forjando concepções equivocadas acerca de si, como que se autossentenciando a supostas incapacidades e inferioridades, quando na verdade nós não estamos lidando com uma doença, nós não estamos lidando com uma incapacidade, nós estamos lidando apenas com um patamar potencial que carece de exercício, que carece de exposição para que ele possa ser desenvolvido. Ok?